Vamos começar o nosso assunto aqui dos 10 mandamentos, desativando os comentários, conforme a gente acostumou a fazer já desde a última temporada. Preciso começar retomando a enquete nos stories. Eu fiz uma enquete, talvez você tenha participado, talvez você não tenha visto, algumas semanas atrás, em relação aos 10 mandamentos. E eu perguntei ali, seja sincero, você sabe os 10 mandamentos de cor, sim ou não? Próxima pergunta, você ouviu ou aprendeu os 10 mandamentos quando você era criança? E a terceira pergunta, logicamente destinada a quem tem filhos, se você ensinou os 10 mandamentos, você já ensinou os 10 mandamentos para os seus filhos. E aí nós tivemos perto de 300 respostas. E o resultado foi o seguinte, cerca de 78% das pessoas que responderam admitiram não saberem os 10 mandamentos de cor. 68% afirmou ter aprendido sim quando era criança, mas de forma inversa e curiosa, se 68% disse que aprendeu quando era criança, 65% disse que não ensinou os 10 mandamentos para os filhos ainda. E é claro, gente, que essa é uma pesquisa enquete Instagram, né? Então, assim, ela tem várias falhas, eu nem vou apontar todas aqui, porque senão você, né? Ela tem várias falhas, obviamente, em relação à idade dos filhos, talvez você tenha respondido, não ensinei 10 mandamentos para meus filhos ainda, meu filho tem 4 meses, 5 meses, aí beleza, eu entendo. Eu sei que tem algumas pessoas que responderam que não ensinaram porque não têm filhos, mas assim, de qualquer forma, a grosso modo, do jeito que uma enquete de Instagram consegue trazer de informação pra gente, me parece não ser muito a viagem dizer que com os anos parece que a importância do tema foi sumindo. Era algo que a gente aprendia cedo na igreja. A gente ia lá na frente declamar ou recitar os 10 mandamentos. A gente tinha que saber os 10 mandamentos e a gente tinha que saber na ordem. Mas agora parece que não muito. Ou parece que não mais. Parece que, não sei, deu uma mudada. Posso estar enganada, mas eu tinha essa percepção. Kevin DeYoung, no seu livro, traz essa percepção e a enquete dos stories trouxe um pouco isso de uma forma mais explícita também. E da mesma forma, para os adultos que aprenderam quando criança os 10 mandamentos, mas hoje não sabem mais, parece que, de alguma forma, e a gente não admite isso, mas isso reflete que parece que o assunto é para criança. Mas a gente, no fundo, não acredita tanto assim que a gente tem que guardar esses mandamentos. Ou, então, a gente ainda ia saber eles de cor, não é verdade? Enfim, de qualquer jeito, o fato é que os 10 mandamentos constituem uma das partes mais conhecidas da Bíblia. Já virou filme, inclusive, filme de 3 horas, um clássico, inclusive, na minha família. Meu pai gostava e gosta de assistir a versão zona completa daquele filme antigo, que tem o mar se abrindo e tal, né? Já virou novela. Ele é parafraseado o tempo todo por cristãos ou não cristãos, pode ter certeza. Você já deve ter ido em algum lugar que as pessoas falam, os mandamentos para uma boa reunião, não mexerás na cadeira, não falarás fora de hora. Já deve ter acontecido isso. Quando a gente escuta, a gente sabe que é uma clara alusão aos 10 mandamentos que alguém está fazendo, né? E embora todo mundo saiba da existência deles, de alguma forma eles incomodam. E aí o Kevin DeYoung vai dizer para nós que estudar os 10 mandamentos, e aqui é importante relembrar que essa série vai estar baseada no trecho de Êxodo 20 e no livro Os 10 Mandamentos, que fala sobre esse trecho, os 10 Mandamentos, publicado pela editora Vida Nova, e o autor é o Kevin DeYoung. E nesse livro aqui, ele vai dizer para nós que estudar os 10 Mandamentos revela exatamente o que está no centro da rebelião humana, que é a gente não gosta que Deus diga para nós o que a gente pode ou não pode fazer. E é isso que os 10 mandamentos trazem. Os 10 mandamentos trazem ordens que Deus deu para os israelitas no Monte Sinai e que a gente deve sim seguir até hoje. A gente quer se convencer de que a gente não segue regras ou que a gente não foi criado para seguir regras ou mandamentos que são impostos por ninguém. E principalmente o mundo, as pessoas que não seguem a Cristo, não conhecem a Deus, pensam muito isso. Mas é um absurdo pensar que isso de fato pode ser verdade. Mesmo quando a gente diz que a gente vive numa total liberdade, precisa existir, ou existe, ainda que você queira muito dizer que não, existe algum dever moral que a vida em total liberdade precisa seguir. E aí você fala, mas não era livre? Então, assim, o que isso significa? Talvez a gente tenha um conceito errado do que liberdade significa, e a gente vê essa contradição o tempo todo.
Você já ouviu alguma vez que o certo ou errado depende do que você decide por você? O seu certo pode não ser o meu certo, o seu errado pode não ser o meu errado, e etc, etc. E que respeitar isso é o ponto de partida para uma tolerância verdadeira? Você já ouviu isso em algum lugar? Será que você já ouviu, igual eu, que ouço muito isso? As pessoas que mais se julgam tolerantes e que dizem isso e defendem isso a qualquer custo, com frequência, são aquelas que mais vão estraçalhar aquelas pessoas que eventualmente violem algumas das regras que elas estabeleceram para elas mesmas. Ou seja, não bate. A conta não tem alguma coisa errada aí, existe uma contradição. E essa relativização de deveres morais, então, ela vai aos poucos degradando a sociedade cada vez mais. Quer dizer, eu acho isso errado, mas se a pessoa não acha, eu não posso julgar ela porque ela faz. E isso tem muitas implicações, como a gente vai ver em alguns dos mandamentos aqui, inclusive. Então, a gente não pode entrar nessa cilada de achar que, bom, a Bíblia diz uma coisa, mas eu não posso, eu posso viver isso, e a Bíblia quer que eu viva isso, mas eu não posso exigir que o outro que não pensa como eu, né? Você já ouviu isso? E não dá, não fecha a conta. Se nós cremos no Deus da Bíblia e Ele nos deu ordens para que a gente siga, essas ordens, elas têm que ser obedecidas e defendidas. Não obedecidas, mas cada um sabe de si, né? A Bíblia diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vê isso lá em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o princípio da sabedoria vem da gente conhecer e temer o Senhor, e não a nós mesmos ou os outros, o modo de encontrar sabedoria vem de onde? Vem da gente ouvir a Deus, vem da gente ouvir os seus princípios e ouvir os seus absolutos, e não o mundo. Parece óbvio. Na verdade, não é que parece óbvio, é óbvio. Mas a gente precisa lembrar disso com frequência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A vida sábia vem de temer o Senhor. E temer o Senhor a gente só consegue quando a gente entende, já vimos tanto isso, quem Deus é e como isso nos alinha com Ele e no nosso relacionamento com os outros. Então, se a gente quer saber o que é certo ou errado, se a gente quer saber como viver uma vida justa, saber como viver de forma que abençoe os outros que estão à nossa volta, o princípio é temer o Senhor. E temer o Senhor é ouvir o que Ele diz. E isso envolve prestar atenção em tudo que Ele diz. Inclusive, os 10 mandamentos. Ou começando pelos 10 mandamentos. Então, vamos lá. Continuando aqui nesse primeiro dia, eu quero convencer você de que é importante, sim, e é isso que o Kevin DeYoung faz no seu livro também, no seu primeiro capítulo, convencer você de duas coisas. A gente precisa estudar os 10 mandamentos e a gente precisa não só conhecê-los, mas a gente precisa obedecê-los. Então, por que estudar os 10 mandamentos e por que obedecer? Vamos lá. Começando por que estudá-los. A primeira razão, acho que eu já falei, já ficou clara naquela enquete rapidinha lá do Instagram, sem nenhum valor científico, conhecimento não generalizável, só informativo e de entretenimento. O Kevin DeYoung traz isso também. A gente precisa estudar os 10 mandamentos porque a gente não conhece os 10 mandamentos. A gente não sabe os 10 mandamentos. Ou a gente não sabe mais. Você pode falar, não, mas não é que eu não sei nada. Eu até sei, eu não... Quer dizer, você não sabe, né? Então, assim, se a gente não sabe, ou a gente sabia e não sabe mais, o ponto é o mesmo. A gente precisa estudar. E aí, olha essa estatística, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa desse tamanho, logicamente. Segundo o Kevin DeYoung, 25% dos americanos sabem nomear os 7 ingredientes do Big Mac. E, assim, só um breve parênteses, eu não só sei, como sei fazer cantando, de forma ritmada, quais são os 7 ingredientes do Big Mac. Talvez você saiba também. 3 em cada 4 dos americanos, ou seja, 3 em cada 4, 75% dos americanos sabem os nomes dos 3 patetas. E assim, esse eu não faço ideia. Isso eu tenho não tenho a menor ideia de quem são. Inclusive, quando eu li os 3 patetas no livro, eu imaginei o Pateta da Disney. Aí depois eu lembrei e falei, não, tem um filme que tem 3 patetas, né? Acho que um é Larry, mas não tenho certeza. Mas os outros 2, não faço a menor ideia. Mas só 14% dos americanos sabem os 10 mandamentos. Aqui pensando no público geral, ele não está investigando só os cristãos, né? Mas ainda assim, já é espantoso.
75% saberem quem são os Três Patetas, 25% saberem cantar a musiquinha do Big Mac e 14% só dizer que sabe os 10 mandamentos. Significa que 86% não sabe. A gente não sabe mais, mas a gente sabia. Historicamente, os 10 mandamentos, eles sempre eram uma tônica muito forte e presente na instrução inicial de qualquer pessoa, adulto ou criança, nas doutrinas mais básicas da fé cristã. Os catecismos principais, se a gente for olhar para os principais deles por aí, todos eles enfatizam os 10 mandamentos. As pessoas deveriam conhecê-lo e as pessoas deveriam decorá-lo, não importa a sua faixa etária. As pessoas tinham como ponto de partida para a fé cristã saber os 10 mandamentos e decorá-los, inclusive, porque é isso que o catecismo faz, né? Nos faz memorizar a essência da nossa fé. Então, outros 2 motivos para isso, quer dizer, a gente não sabe e a gente tem visto que historicamente os 10 mandamentos sempre foram muito importantes na nossa fé. Tem outros 2 motivos também. Isso tem relação com a importância que é dada para os 10 mandamentos na Bíblia, tanto na era de Moisés, no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento. E aí, vamos lá. Vamos começar então com a Bíblia aqui. Abra lá em Êxodo 20 e aí você vai entender um pouquinho aqui, ó. Êxodo 20, eu vou ler os 2 primeiros versículos, tá bom? Êxodo 21 e 2 fala o seguinte: E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da escravidão. Foi assim que Deus começou a sua mensagem para o povo. Eu sou o teu Deus, te tirei da terra do Egito e da escravidão. Ou seja, Deus situa Moisés no tempo e no espaço. Tipo, ó, eu sou Deus, o seu Deus, o Todo-Poderoso, te tirei da terra do Egito e da escravidão. Certo? Então, tá todo mundo situado. O Deus deles, que os tirou da escravidão, está falando. Se esse Deus está falando, é melhor a gente ouvir, é melhor a gente escutar. Essa era a mensagem que era para ir para o povo, né? Essas leis que foram ditas ali pelo próprio Deus, elas não são as únicas do Antigo Testamento, mas elas são o fundamento. Elas são o fundamento do que viria depois, né? Elas são padrões absolutos de certo ou errado. Os 10 mandamentos, eles são claros e eles são muito claros e definitivos. O Kevin DeYoung vai chamá-los, inclusive, de algo como a Constituição de Israel. Logo no início da existência formal de Israel como uma nação, então os 10 mandamentos vieram estabelecer de forma clara e direta as regras para eles viverem, para viverem uma vida comum em sociedade. Então essa é a importância que os 10 mandamentos tiveram na época de Moisés, ali no Antigo Testamento, quando os 10 mandamentos foram dados, né? E no Novo Testamento? Mesma coisa. No Novo Testamento, mesma coisa. Se você for lembrar só de um exemplo, só um, a história do jovem rico, lá em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 19. Vamos dar uma olhada lá. Marcos 10, versículos 17 a 19, relembrando a história do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os meus mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Vamos parar por aí na história. Mas olha só, Jesus, quando questionado pelo jovem rico, ele fala 6 mandamentos para ele. 6 mandamentos de uma lista de 7 que falam sobre o nosso relacionamento com Deus. Com o próximo, desculpa. 6 mandamentos de 7 que falam sobre o nosso relacionamento com o próximo. E ele esconde, ou melhor, ele guarda um para o final. Ele fala os mandamentos da segunda tábua. Isso também é uma coisa interessante da gente saber aqui. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, eles têm sido divididos entre 2 tábuas. A primeira, em que trata sobre o nosso relacionamento com Deus, que são os 3 primeiros mandamentos. E a segunda tábua são os outros 7, que tratam do nosso relacionamento com o próximo, tá? Então, quando Jesus vai conversar com o jovem rico, ele pega nessa segunda lista os 7 mandamentos, cita 6 deles
E aí, ele não tá mostrando, não é intuito de Jesus mostrar para ele, ó, segue tudo isso daqui que vai dar certo. Esse é o caminho para a vida eterna. Na verdade, o que Jesus está fazendo, inclusive, é mostrando para o jovem rico que enquanto ele tá se gabando de seguir todos esses 6, que inclusive é o que ele faz, e ele diz, no 7º ele cai, que é o da cobiça. Então, se você for seguir aqui, como que o texto continua? No versículo 20, o jovem rico fala, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí Jesus olhou para ele e o amou. Misericórdia, né? Ele não sabe o que ele está falando. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então, qual é o mandamento que tinha faltado para o jovem rico? Não cobiçarás. E ele não conseguiu, foi embora, ficou triste e se mandou. A lição mesmo aqui é essa. Mas é interessante perceber que Jesus, quando ele foi traçar um panorama sobre como tratar o próximo, para onde ele foi? Ele foi para os 10 mandamentos. Ele cita os 10 mandamentos. E isso está presente não só nessa passagem, mas em várias outras também. Mas essa ilustra muito bem. E a gente precisa entender uma coisa aqui, que eu falei agorinha mesmo sobre a questão das tábuas, né? As tábuas da lei, a primeira, a segunda, como que uma se alinha com o meu relacionamento com Deus e a outra com o próximo. Os 10 mandamentos, eles podem sim ser resumidos em 2. E eles foram resumidos em 2, mas isso não tira a importância de nós conhecermos os 10. E onde está esse resumo? Em Mateus 22. Mateus 22... versículos de 37 a 40, diz o seguinte, vou ler também, hoje tem bastante versículo. Hoje tem bastante versículo, porque a partir do próximo a gente vai ter não matarás, não terás outros deuses diante de mim. Então hoje nessa introdução a gente está fazendo um panorama aí para ver como que a Bíblia fala, e ela fala sobre os 10 mandamentos e de que forma eles são importantes, né? Então Mateus 22, versículos de 37 a 40. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus transformou os 10 mandamentos, mas ele nunca teve a intenção de abolir os 10 mandamentos. Jesus transformou os 10 mandamentos, pegou esses 10 mandamentos e sumarizou ele em 2. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a si mesmo. Essa é uma transformação dele, mas jamais uma forma de abolir os 10 como são. Então, se Jesus não fez isso, e a gente sabe que ele não fez porque a gente acabou de ver ele falando sobre os 10 mandamentos com o jovem rico, a gente também não deve fazer isso. Estudar os 10 mandamentos nos mostram de uma forma muito clara o nosso pecado. E nos leva, então, os 10 mandamentos, quando a gente olha, estuda e é confrontado por ele, isso nos leva diretamente para a cruz. A gente precisa de perdão. Quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente entende com clareza que nenhum de nós guarda todos eles com perfeição. Nenhum de nós guarda esses 10 mandamentos com perfeição. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente é perdoado e a gente conhece a Cristo, a gente pode olhar para os 10 mandamentos não como uma coisa inatingível, mas sim como algo que é, em Cristo, atingível e desejável para viver de maneira obediente e agradável a Deus. Então, ele ilustra, mostra o nosso pecado e a nossa dependência da graça de Jesus. Tá? Um último motivo sobre por que obedecer? Achei interessante o que a Young coloca. O motivo é o seguinte, porque é porque a lei é boa. Aqui não tem muito o que florir, a gente pode inclusive ser bem rápido. A lei é boa? A gente não está acostumado com isso, né? Mas a lei é boa, ela é muito boa. Imagina só viver num mundo onde todo mundo obedece os 10 mandamentos 100%. Ninguém desonra pai e mãe, ninguém rouba o que é do outro, todo mundo obedece à autoridade, todas as autoridades são justas e honestas. A gente não ia precisar ter senha no cartão, porque ninguém ia pegar o que é nosso. A gente não ia precisar nem de fechadura na porta de casa, ou de iluminação noturna em ruas desertas e perigosas, tudo tranquilo. Se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos, o mundo seria muito bom. Então o problema não é a lei, o problema é que não obedece a lei. A lei, ela é boa, nós é que não somos. Mas a gente tem caído na cilada de acreditar no contrário. A lei é boa. A lei é boa. Se todo mundo obedecesse, seria ótimo.
Então, com isso a gente emenda para a segunda parte aqui. Já entendi que é importante conhecer. Agora, por que obedecer? Por que eu tenho que obedecer? Já entendi, ok, a lei é boa, a Bíblia enfatiza os 10 mandamentos tanto no Antigo como no Novo Testamento, a história da igreja tem enfatizado a sua importância através dos séculos, e bom, a gente precisa conhecer porque a gente não tem dado mais tanta bola para eles, mas então vamos entender, porque conhecer só não basta, mas por que obedecer? Por que obedecer? Deus quer obediência, mas ele quer obediência pelos motivos corretos. Então, também não é qualquer obediência aos 10 mandamentos que vai fazer de nós viver uma vida que agrada a Deus. Então, quais são os motivos pelos quais a gente deve obedecer os 10 mandamentos? Primeiro, porque nós somos separados para Deus. Nós somos um povo dele. Nós somos separados por ele, para ele. E aí, se você olhar o trecho de Êxodo, você vai ver que não é à toa que Êxodo 19, tudo que está escrito em Êxodo 19, vem antes do 20. Porque em Êxodo 19, Deus está deixando claro, o povo de Israel é o seu povo. O povo de Israel é um povo dele. E da mesma forma no Novo Testamento, lá em 1 Pedro 2,9, também fica claro, nós somos nação santa, separada para ele. Nós somos separados e é esperado, então, que a gente seja diferente, que a gente faça coisas diferentes, que a gente se comporte de forma diferente, que a gente tenha regras que muitas vezes o mundo vai olhar e falar, hã? Ainda? Você ainda tá nisso? Nós somos diferentes, esse é um motivo importante para nós obedecermos, nós somos separados, nação santa, separada para viver para a glória de Deus. Claro que nem sempre nós somos o povo santo que a gente deveria ser, porque sim, a gente vive num mundo caído e a gente ainda vai pecar. Mas sim, foi para isso que Deus nos chamou. E por isso nós nos esforçamos. Nós somos escolhidos por Deus, para Ele, para viver uma vida diferente para Ele. E a forma como Ele deixou registrado na sua palavra como nós devemos viver, vem por meio da Bíblia, e um dos fundamentos é, sim, os 10 mandamentos. Então a gente tem que se esforçar, sim, para obedecê-lo. Primeiro motivo é esse. O segundo motivo é por causa de quem Deus é. E, de novo, não é à toa que Êxodo 20 começa com aquela declaração de quem ele é. Eu sou o seu Deus que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Ele é o Deus que tirou o povo da opressão da terra do Egito. Versículo 2, para quem estudou aqui, ouviu na série de textos os nomes de Deus, Deus se revela como Senhor. Yahvé, Jeová, nesse trecho é aquele termo que está sendo usado. O Deus que guarda aliança com o seu povo. O Deus Todo-Poderoso. Ele está falando. Por causa de quem ele é, da autoridade completa e absoluta e soberana que ele tem sobre nós. O que ele fala para nós fazermos, nós devemos obedecer. Não é para brincar com Deus, muito menos com as leis que ele determina para o seu povo. Os mandamentos, nas palavras do Kevin DeYoung, não apenas mostram para nós o que Deus quer, mas nos mostram também como Deus é. Falam algo sobre a sua honra, sobre aquilo que Deus considera valioso, fala sobre a dignidade de Deus, sobre a sua majestade, nos falam que é importante para ele. E se ele incluiu isso na lista dos 10 mandamentos, se ele falou não para não roubar, para honrar o pai e a mãe, para não tomar o nome dele em vão, se ele disse isso, incluiu isso nesses 10 mandamentos, é porque isso é importante. Isso é importante. A gente não pode renegar, nem achar que obedecer alguns deles ali é de pouca importância. Então, outro motivo pelo qual a gente deve obedecer também é por causa da nossa liberdade. E aí eu começo a caminhar aqui para o final. Por causa da nossa liberdade. Uma das definições muito úteis que o dicionário traz de liberdade é poder de agir livremente, dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei. Então isso é muito interessante, é muito alinhado a essa definição que vem a proposta do Kevin DeYoung, quando ele define liberdade como participar dos benefícios de fazer o que nós deveríamos. Você é livre, mas você age com responsabilidade dentro de limites que te são estabelecidos. É uma definição muito clara e muito contraditória muitas vezes, mas que é como as coisas coexistem em harmonia. Você é livre, mas você age com responsabilidade dentro dos limites que você tem. Isso é ser livre. E por que a gente perde a noção da grandeza que existe em viver em liberdade? A gente pensa nos 10 mandamentos muitas vezes como uma coisa ditatorial, ou os outros
querem trazer isso ou pensam isso dos 10 mandamentos, né? Como uma coisa ditatorial, opressora, como se fosse um jeito de Deus manter todo mundo ali, né, na rédea curta, sem chance de realizar sonhos ou alcançar todo o seu potencial. Normalmente é isso que as pessoas falam sobre as regras. Mas isso não combina com o mesmo Deus que diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, João 10:10. Vida em abundância, vida no seu máximo, na sua plenitude, vivida dentro dos limites estabelecidos por Deus, que é um Deus bondoso e que nos criou para Ele. Então, para terminar, assim, se de tudo nada ficar, que fique isso. Os 10 mandamentos, eles não são instruções sobre como um povo escravo deveria sair do Egito. Eles são regras para que pessoas livres permanecessem livres. Eles vieram depois da libertação. Regras para que pessoas livres soubessem permanecer em liberdade. E com isso a gente emenda e caminha para o fim. O nosso motivo principal para a obediência é por causa do que Cristo fez por nós. Vamos lembrar o contexto aqui dos 10 mandamentos? Anos de escravidão, Deus manda um libertador, Moisés. O povo é liberto, o povo agora está livre. Deus dá ordens, então, para esse povo livre, para que eles vivam em liberdade. As ordens vieram depois da libertação. Deus não chegou lá no Egito, deu uma olhada e falou para o povo, olha, tá aqui a lei. 10 mandamentos, 2 tábuas aí para vocês, leem aí. Vamos ver como vocês vão se sair, tá bom? Vou dar para vocês 2, 3 anos, eu volto aqui. E se eu ver que vocês deram conta do recado, eu tiro vocês daí. Não foi isso que aconteceu? Deus tirou o povo de lá. Deus libertou o povo. E agora os ensina a viver nessa liberdade. Algumas pessoas acho que ainda enxergam o cristianismo desse jeito. Bom, aqui são as regras de Deus. Se eu seguir essas regras, Ele vai me libertar e vai me salvar e vai me amar. Não, não. Jesus não diz para nós, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu amarei vocês. Do mesmo jeito que Ele não fez isso com o povo hebreu. Os israelitas, eles eram um povo oprimido. E Deus disse, eu ouvi o seu clamor. Eu amo vocês, por isso eu vou tirar vocês daí, eu vou salvar vocês. E aí, quando eu salvar, libertar e perdoar, eu vou dar para vocês um novo modo de viver. E é isso. De tudo que eu falei hoje, isso tem que ficar. E o Kevin DeYoung coloca isso, né? A salvação, ela não é a recompensa pela obediência. A salvação é a razão para isso. Nós precisamos obedecer os 10 mandamentos por causa do que Cristo fez por nós, porque Ele nos libertou, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos tirou da escravidão e da opressão. A salvação não é a recompensa pela obediência, siga e você será salvo. A salvação, ela é a razão para a obediência, porque você é salvo, obedeça. Salvação, razão para a obediência, não recompensa por ela, tá? Tudo que nós fazemos é tão somente por causa do que Cristo fez primeiro por nós. Ele vem, lava os pés dos discípulos também e diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Porque nós somos salvos, nós obedecemos. Não para sermos salvos, mas porque nós já fomos. Amém? Não porque nós somos salvos, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos, nós obedecemos então, ok? Salvação não é recompensa pela obediência, e sim razão para ela. Então é isso, os 10 mandamentos é pra gente, a gente precisa deles. A gente precisa conhecer os 10 mandamentos e a gente precisa obedecê-los também. Quer saber comigo quais são eles? Vamos terminar. E eu vou lançar aqui um desafio. O desafio do mês. Êxodo 20, de 1 a 17. Vocês vão aprender um mandamento por semana ao longo dessa série. E vocês vão decorar um por semana ao longo dessa série. E aí, ao final da série, o que vai ter acontecido? Pá, você sabe os 10 mandamentos de cor de novo. Ou pela primeira vez. E além disso, vocês que falaram ainda não ensinei os 10 mandamentos para os meus filhos, vamos combinar, depois de cada live, vamos tomar um tempo com as crianças e ensinar os 10 mandamentos para os nossos filhos, independente da idade deles. É claro que você vai ver qual é o jeito melhor de ensinar e aplicar para a idade de cada um, mas vamos ensinar e saber, de novo, quais são os 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 17, para a gente saber o que vem.
E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Só um adendo, para você decorar o 2º mandamento, você não precisa... Você até pode decorar esse versículo inteiro, mas a gente pode decorar só o mandamento também, tá bom? 3º mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ninguém é capaz de cumprir isso perfeitamente, só Cristo. E ele fez isso para que a gente pudesse ter a salvação e por causa disso nós nos esforçamos para obedecer, porque Cristo já se fez justiça por nós. Amém? Vamos juntas então, juntos nesse desafio de aprender, estudar, conhecer e obedecer os 10 mandamentos. A partir do dia 24 de fevereiro, então, um por semana, vamos na ordem para a gente não confundir ninguém e aí a gente vai vendo 1º mandamento, 2º, 3º, 4º e 5º. Combinado? Espero vocês então, quarta que vem não, na outra sim, 24 de fevereiro. Boa semana para vocês e aí a gente vai diretão os 10 mandamentos. Combinado? Beijo para todo mundo, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.